Primeiro, para as pessoas entenderem o que significa o chavismo. O Chaves entra no poder em 1999, né? E vai falecer, vai morrer em 2013. De 1999 a 2013, você pode pegar agora aí, você que está nos assistindo, pode entrar agora aí e procurar IDH Venezuela, série histórica, coloca assim. E aí procura lá em imagens, vai aparecer os gráficos do IDH da Venezuela. O Chaves tira ela de 5 e alguma coisa, o IDH é um número, tá? É um índice que compõe aí algumas coisas, como mortalidade infantil, acesso à comida, é um índice de desenvolvimento humano, tá? Quando ele é mais próximo a 0, é ruim, quando ele é mais próximo a 1, né, nós estamos caminhando bem. Então, o IDH sai ali quando o Chaves entra de 0,59, 0,55, 59, uma coisa assim, e o Chaves termina entregando com 729, 730, um IDH altíssimo. 2014 começam as sanções contra a Venezuela, sanções que proíbem que a Venezuela acesse, por exemplo, o sistema financeiro internacional. Nenhum banco pode emprestar absolutamente nada para a Venezuela, nenhum país pode vender nada para a Venezuela, portanto, mediado por bancos. Empresas que comerciarem com a Venezuela não comerciam com os Estados Unidos na primeira vez, na segunda vez ficam privadas também de usar o sistema bancário. Bom, de 2014 até agora, você vai ver o IDH da Venezuela caindo em direção aos níveis pré-chavismo, ou seja, antes da época do Chaves. A Venezuela ela tem uma série de problemas decorrentes da forma como ela foi colonizada, né? Ela funciona no que nós chamamos de economia de enclave durante todo o século XVIII e uma partezinha do século XIX. O que significa economia de enclave? São pequenos bolsões extremamente ricos, onde normalmente vinha ali um processo exploratório da riqueza, ou muitas vezes a presença, né, de pessoas europeias que traziam alguma riqueza para estabelecer ali, tinham algum controle colonial ainda. O resto do país inteiro é extremamente pobre, sobrevive na base das culturas de subsistência, sobrevive muitas vezes em economias de escambo, é uma coisa brutal. A Venezuela nunca conseguiu sair disso. Do governo Maduro, né, de doação de cestas básicas e tudo mais. Não, mas isso antes vivia muito assim, né? Quando o Chaves, e obviamente que quando se descobre o petróleo na Venezuela, a economia cresce absurdamente, mas continua funcionando nesse sistema de enclave, ou seja, só os locais onde você tem as grandes empresas que exploram esse petróleo e a elite que ficava com todo esse dinheiro. Quando o Chaves assume, a primeira coisa que ele faz é desenvolver a Venezuela do sentido humano, ou seja, ele divide essa grande riqueza, né? E ele vai fazer com que várias outras áreas da Venezuela possam, então, começar a tentar se desenvolver. Nunca se conseguiu um plano de desenvolvimento econômico na Venezuela que gerasse riqueza em outros lugares além do petróleo. Porque como é uma riqueza muito grande, gente, é muito petróleo. Ela tem mais petróleo que o restante todo da América Latina somado, incluindo o Brasil, tá? Com o pré-sal e tudo. Então, assim, para você ter uma ideia, o que o Chaves vai fazer é pegar esse dinheiro e criar programas de Estado para que isso venha ajudar na vida das pessoas, especialmente saúde, educação, e obviamente que ele precisou fazer isso com os sistemas de segurança que ele tinha à disposição. Então, a partir daí, essa riqueza do petróleo passou a ser dividida mais equanimemente pela Venezuela. E é óbvio que isso os Estados Unidos nunca permitiram. Veja bem, os Estados Unidos não aceitam que haja uma nova Cuba no Brasil, na América Latina, especialmente uma Cuba com acesso a uma riqueza inimaginável que é a Venezuela. Então, eles usam todas as formas e todos os sentidos possíveis para fazer com que isso não venha a acontecer. Não há... Venezuela, nesse cálculo, Venezuela seria uma Cuba com petróleo, né? O que seria isso, uma coisa... Isso, Então, assim, nesse cálculo, não há intervenção maior nas eleições venezuelanas do que as sanções. A gente tem que entender isso, porque as sanções fazem com que o governo não consiga operar os sistemas de transporte de riqueza, porque ele não consegue captar essa riqueza no mercado internacional, né? Por exemplo, o Brasil hoje compra uma série de insumos de petróleo de outros lugares do mundo e não compra da Venezuela. Por quê? Porque não pode, porque tem sanção norte-americana. Então, o que acontece? Isso é uma ingerência no processo eleitoral venezuelano, mais do que qualquer outra.
Você viver em cima, num mundo globalizado, em cima de um processo de sanções desde 2014, e você acompanha ali onde essas sanções apertam. Essas sanções não prejudicam o Maduro pessoalmente. Essas sanções prejudicam a população mais pobre da Venezuela, aquela que precisa de auxílio, de saúde, de educação. É isso que aconteceu. Então, basicamente, entender a Venezuela antes e depois do chavismo é bem simples. Antes do chavismo, você tem toda a riqueza concentrada na mão de meia dúzia de pessoas. Depois do chavismo, você desenvolveu os sistemas de governo para fazer essa riqueza chegar em outros lugares da sociedade. Mas aí você tem essa terceira... Não é perfeito, mas é o que deu para fazer.